Continuando o cenário político de hoje, nós estamos conversando com Márcio Bruno, diretor regional da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Você tem sua dúvida aí sobre abastecimento de água no seu bairro ou sobre os serviços da CAERN aqui em Mossoró e região, você participa pelo nosso Twitter, @cenapoliticotcm, pode mandar sua mensagem. Tem também o facebook.com/cenariopoliticotcm, o Instagram, @cenariopoliticotcm e o nosso WhatsApp, 8802-8979. Vonúvio, hoje está acontecendo um fato bastante curioso, misterioso, em relação a um pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte, que desapareceu, não é isso? Exatamente. Na verdade, é um pré-candidato a prefeito da cidade de Antônio Martins. Sim. O nome dele é o João Venâncio, filiado ao Partido dos Trabalhadores, no Alto Oeste Potiguar. Ele saiu por volta de 12h30 de casa em Antônio Martins, com destino a Pau dos Ferros. Só que o carro dele foi encontrado na BR antes de chegar em Pau dos Ferros, né? Ele está desaparecido até agora. A polícia, amigos, familiares estão à procura do João Venâncio, que até agora não tem qualquer informação sobre o caso, né? A polícia investiga, a direção geral aí, a coordenação geral da Polícia Civil está montando equipes para procurar o João Venâncio. Ele que saiu de Antônio Martins com destino a Pau dos Ferros, depois iria para Catolé do Rocha, na Paraíba, e sumiu, desapareceu. O carro está intacto, né? Não houve qualquer problema com o veículo. Ele foi candidato em 2016, candidato a prefeito de Antônio Martins, candidato derrotado, buscava novamente ser candidato, né? Iria, segundo informações, buscar fazer esse registro de sua candidatura. E aí, Carol, a gente não tem informações do paradeiro. Quem souber aí alguma informação, avise a Polícia Civil ou a Polícia Militar. A investigação está sendo comandada pelo delegado Haroldo Chaves, da Polícia Civil. Pois é, que coisa, né, Vonúvio? Está todo mundo sem entender o que foi que aconteceu. É realmente muito preocupante. E nesse período, praticamente a gente está praticamente no período eleitoral, na campanha eleitoral, já quase iniciada, e acontecer isso. Ele estava indo registrar sua candidatura nesse período em que os registros estão acontecendo. Então, na segunda-feira, se nós tivermos novidades, a gente traz aqui para você se inteirar desse tema, desse assunto. Por falar em registro de candidatura, eu vou já checar aqui, Vonúvio, as candidaturas a vereadores, porque a de prefeito ontem a gente já anunciou que todas as 6 apresentadas para Mossoró já tinham sido feitas, e agora é candidatura a vereador, que está se encerrando o prazo amanhã. Deve ter aí uns 520 candidatos em Mossoró. A gente tem que ver aí até agora. Você já tem aí, Vonúvio, até agora quantos registraram candidaturas? Pois é, a gente já falou aqui sobre a busca do registro de candidatura dos candidatos ao Executivo, né? Os 6 ali já concluíram o seu processo de entrega da documentação. Até agora, para o Legislativo, nós temos 416 candidatos aí que solicitaram registro de candidatura. Já bate aí o número de 2016, né, Carol? Porque estava em torno de 400 em 2016. A gente já supera aqui a marca do ano de 2016. Uma estimativa feita aqui pelo jornalismo da TCM é de que este ano nós teremos em torno de 500 candidatos ao Legislativo, somente aqui em Mossoró. Então, é possível, né, que essa quantidade, esse quantitativo, possa ser atingido amanhã, que é o prazo limite. A gente tem sobre esse assunto aqui João Paulo Marques, ele está informando aqui. No Divulga Cantos já temos 416 para vereador em Mossoró, para 23 vagas. Ainda tem algum partido que não registrou candidatura? Só eu dando uma olhadinha, viu, João Paulo, para a gente poder tentar lembrar aí quem é que está faltando. Certeza tem alguém faltando, porque deve estar faltando ainda umas 100 candidaturas. Então tem pelo menos 3 nominatas que ainda não registraram, dos partidos, de acordo com o que eu conversei nessa estimativa que a gente fez aí das candidaturas, da quantidade de candidaturas que cada nominato deve ter.
Ele está aqui dizendo, Vúnuvio, ainda, o João Paulo, engraçado que Natal tem 536 candidatos. Amanhã é o último dia de registro. A cidade de Mossoró. Estou tentando entender aqui, viu, João? Isso significa que Mossoró tem mais candidatos que própria Natal, levando em conta os habitantes? Não, isso significa que o prazo ainda não terminou, viu, João Paulo? Ainda tem muita gente. Lá em Natal deve ter mais de 700 candidatos. Aqui em Mossoró, cerca de 500. Amanhã, segunda-feira, a gente traz esse número bem certinho, mas certeza você vai pesquisar antes, já vai ficar sabendo, mas a gente traz para todo mundo que assiste a gente. Agora tem a agenda dos candidatos que divulgaram as agendas aí para este sábado e para domingo. Tem no domingo, que é o primeiro dia de campanha, coligação Mossoró, que o povo quer. Às 8h30 da manhã tem caminhada no bairro Nova Vida, 14 às 16 horas. Um pit stop com adesivaço no comitê Mossoró é 13, na rua Juvenal Lamartine. Das 4 da tarde às 6 da tarde do domingo, um ato simbólico na Praça do Teatro Municipal de Zui Rosado. O professor Ronaldo, do PSOL, tem no domingo, das 3 às 5 da tarde, reunião com apoiadores na rua Mestre Canuto, lá no bairro Alto de São Manuel. Na segunda-feira, nós temos aí, cadê a agenda da segunda-feira, pessoal? Isso é do domingo, né? Domingo, dia 27. Domingo, que é o primeiro dia da campanha. Tem a agenda da segunda-feira, pessoal, aí, para a gente já trazer a agenda completa aí de quem quiser acompanhar? Tá aí, segunda-feira, no dia 28, a candidata Isolda Dantas, das 6 às 9 horas, visita o mercado público do Alto da Conceição e o comércio no entorno. Às 10 da manhã, visita o setor empresarial. Meio-dia, almoço, 2 da tarde, visita o setor sindical, 7 da noite, plenária, com militância no Comitê Mossoró é 13, que fica lá no bairro 12 Anos. Já o professor Ronaldo, na segunda e na terça-feira, não terá programação de campanha. Lembrando que os candidatos Alisson Bezerra, Cláudia Regina, Irmã Seição e Rosalba Ciarline não divulgaram as agendas até o fechamento desta edição. Importante que o pessoal se mobilize aí para repassar essas agendas aqui para nós, né? Que a gente possa divulgar de todos, e não de alguns. Então, você que é coordenador de campanha aí, entre em contato sempre conosco aqui, nos mantenha informados e, claro, a população. Só lembrando que a gente entrou, obviamente, em contato com todas as assessorias, todas as coordenações de campanha de todos os candidatos e deixamos, inclusive, o espaço aberto até o horário do fechamento da nossa edição para o envio dessas agendas. Nós vamos trazer para você, a partir de hoje, a agenda dos candidatos todos os dias, para você que gosta de saber onde estarão e você poder acompanhar. Lembrando que essas agendas são registradas junto ao TRE diariamente, para não haver um confronto de locais de realização desses eventos e dessas ações por 2 ou mais candidatos no mesmo local. Certo? Então, essas agendas que a gente trouxe estão protocoladas no TRE. Agora, a gente volta com o Márcio Bruno. A gente tem pergunta aqui dos telespectadores, viu, Márcio? Para você, nós temos... Quero mandar o alô primeiro da Jane Azevedo, que está mandando um ótimo final de semana aqui para a gente. E temos a Maria. Ela diz o seguinte: em Felipe Guerra, quem ficou semanas sem água não será cobrado na fatura desse mês. Aqui em Mossoró, quem vive sem água, o cliente também terá um perdão da fatura, Márcio? Com relação a Felipe Guerra, o que aconteceu recentemente lá foi uma redução de vazão do poço que abastece a cidade, né? O poço 3, que nesse momento a gente já está chamando ele de 3A. Ele produzia em torno de 35, 40 metros cúbicos de água por hora, que era a vazão requerida para a cidade, e esse volume baixou para mais ou menos 12, 15 metros cúbicos, e aí é insuficiente. Em alguns trechos, comprovadamente, a gente não consegue um abastecimento. As ações tomadas nesse momento, a gente já está concluindo até amanhã a perfuração do poço 3B na comunidade de São Lourenço, né? Vizinho ao poço, o poço
principal da cidade, e a expectativa é que domingo já a gente já comece a produzir água com esse novo poço e atendendo assim a cidade. Com relação ao normativo de suspensão de faturamento, isso existe para a CAERN como um todo. Agora, alguns critérios, eles têm que ser atendidos. Primeiro é a motivação comercial. A gente, em Mossoró mesmo, esse ano a gente suspendeu o faturamento em alguns trechos da cidade, onde comprovadamente foi-se registrado o não abastecimento continuado dentro de um ciclo de faturamento. Isso pode ser perfeitamente, através do site hoje da CAERN, o cliente pode pode pedir revisão de conta, né, contestar a conta e pode também procurar os escritórios para evoluir esse assunto. Além da motivação comercial, além de ter esse motivo comercial do não abastecimento, existe também um parecer técnico operacional que baliza a suspensão de faturamento. Então, comprovadamente, o não abastecimento continuado dentro de um ciclo de faturamento é norma da CAERN e isso é normativo. A gente faz a suspensão de faturamento, não somente em situações como Felipe Guerra, mas situações também pontuais que, porventura, possam acontecer. Márcio, com relação ao setor de saneamento, né, uma demora aí para apreciar vetos aplicados pela Presidência da República na nova lei do marco legal do saneamento, né? É motivo de preocupação aqui da CAERN. O presidente aqui da CAERN, o Roberto Sérgio Linhares, também chamou a atenção sobre este assunto. Quais as incertezas sobre esta temática que puxa aí uma situação nacional? Esse assunto, ele remete diretamente ao serviço, ao setor público como geral, né? O novo marco do saneamento básico, ele tem pontos positivos, logicamente, né? Com relação a investimentos, com relação a proporcionar melhorias, até mesmo para as estatais, por exemplo, ter que se amoldar a um setor, a uma área de concorrência, faz com que naturalmente se evolua internamente de processos, se evolua de procedimentos, e a gente observa esse lado positivo. Entretanto, duas pautas, né, dois artigos que estão em xeque para os votos, para os vetos, na verdade, muito embora o veto do artigo 16, que é sobre os prazos, né, praticamente os prazos dos contratos que estão vigentes. Então, o que a gente encabeça, junto com outras companhias do Brasil, é que esse artigo 16 e o 14, ele seja revisado. E isso estava em acordo comum. Isso estava de comum acordo. Questão dos prazos vigentes, salvo engano, até 2030, dos contratos que já estão em andamento, né, de toda a natureza, desde os contratos de programa, dos contratos de concessão. Dentro desse cenário que a gente está, até o período de 2030, podendo se manter a renovação desses contratos, né, que está em andamento. Por exemplo, Mossoró tem contrato com a CAERN até 2025. Então, dentro desse cenário, a gente poderia renovar de pelo menos até o ano de 2030, se não me engano, 2030, 2033. Que aí, dentro desse período, era período de moldagem e nova modelagem das empresas estatais, para que consiga, por exemplo, daqui a 15 anos, entrar num ambiente de concorrência ampla, mais preparado. A gente sabe hoje, por exemplo, que procedimentos dentro de uma estatal para a compra é diferente de um setor privado. O setor privado ele tem mais essa flexibilidade de fazer aquisições. A gente, enquanto estatal, existe regulamentações que diferem e que, muitas vezes, inviabilizam essa ampla concorrência com o mercado público, com o mercado privado. Então, esse ambiente de ter mais um prazo, de amoldar, não só para a CAERN, mas para a CAGES, aqui no Ceará, para a Sanepar, no Paraná, a CAGEPA, enfim, as outras companhias, seriam uma forma de reestruturar internamente, como já tem se feito, para que a gente consiga ter uma ampla concorrência e conseguir bater de frente, por exemplo, no mercado de uma licitação ampla. Lembrando que também tem oportunidades nesse cenário.
né? Por exemplo, a CAERN hoje não se limitaria, dentro desse novo marco regulatório, a somente o estado do Rio Grande do Norte. Ela pode simplesmente concorrer com outras companhias também em outras cidades. Assim também como podem haver investimentos de outras companhias no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, essa limitação hoje física de estado pela companhia, ela não existiria mais nesse novo cenário do marco, trazendo assim uma ampla concorrência para todos nesse momento. Mas os vetos, eles precisam ser revisados muito em fora o prazo em andamento. Tá certo, então, Márcio, muito obrigada pelos esclarecimentos no cenário político de hoje. Agradecemos a entrevista. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um bom fim de semana a todos. Obrigado, Márcio, pela disponibilidade. Tenham todos uma boa noite. Bom final de semana. Até segunda. Mandar um alô aqui para Luiz Aires, que perguntou sobre a questão do aeroporto. Ele esclareceu a questão do aeroporto, viu, Luiz? Muito obrigada pela sua participação. Também o João Arthur participando no nosso Instagram. Como temos ainda 20 segundos, está aqui João Paulo Marques dizendo que os partidos que estão faltando para registrar candidatos a vereador são Rede, PTB, Podemos e PMN. Obrigada. Obrigada também pela audiência. Aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. Boa noite e até lá.